Pois é, que assim seja, né? Tomara que essa atmosfera favoreça a gente ainda mais, o torcedor cruzeirense que costuma fazer um lindo papel dentro do Mineirão. Hoje podendo também ali ajudar o Cruzeiro a construir essa importante vitória, uma vitória que para o segundo tempo o Cruzeiro foi um time mais administrativo do que um time que realmente pudesse aumentar as suas possibilidades do terceiro gol. Acho até que o Cruzeiro foi pouco mais inteligente para esse segundo tempo, entendendo que não precisava se expor tanto, já que tinha o placar a seu favor. Um segundo tempo, mesmo sendo administrado, ainda teve pelo menos 2 chances claras ali, uma com o Kaique e outra com o Barreal, de construir esse terceiro gol, coisa que não aconteceu. Fica aí um ponto de aprendizado para o Cruzeiro, já que quando tem oportunidade precisa concluir em gol, aumentar ainda mais essa possibilidade de alcançar as semifinais. Enfim, acho que o Cruzeiro mereceu essa vitória, Valu. Foi uma vitória muito bem construída ainda na primeira etapa. Para esse Cruzeiro que a gente já falávamos sobre ser superior à equipe do Libertad tecnicamente, hoje demonstrou, mesmo com um jogo cadenciado, que a qualidade técnica ela vai ser sim contada e levada em consideração dentro da Copa Sul-Americana. Não à toa o Cruzeiro vence para mim e vence bem essa equipe do Libertad. Acho que traz uma importante vitória aqui para Belo Horizonte, traz também um ambiente mais propício para dentro do Campeonato Brasileiro, entendendo que no domingo encara a equipe do Cuiabá e nada melhor do que você encarar o seu adversário vindo de uma vitória. Acho que uma vitória muito coerente, inteligente por parte do Cruzeiro. Tomara que seja mesmo um reinício de um caminho vitorioso da equipe do Cruzeiro, Valu. Foi uma vitória muito justa do Cruzeiro, né? Primeiro tempo dominante, onde o Cruzeiro fez 2-0, poderia ter feito mais, teve sim um dado momento de desconcentração, mas que acabou não complicando o Cruzeiro na primeira etapa. E no segundo tempo, claramente, o Cruzeiro busca defender a sua vantagem. Também é uma estratégia defender a sua vantagem. Libertad acabou tendo, logo na volta do intervalo, o Roque Santa Cruz entrando na partida. Ele que de início até gerou algum perigo no jogo aéreo ofensivo, depois de uma jogada que ele fez pela esquerda achando o Aguilar. Mas depois disso o Cruzeiro se ajusta. Acho também que o Fernando Seabra faz boas mudanças dentro daquilo que ele tinha até de necessidade também, já que o Vidalba, que fez bom jogo, acabou saindo por cãibra, mas à frente teve o Matheus Pereira também pedindo para sair. O Seabra conseguiu ter uma boa leitura de jogo, a gente falava que era necessário isso, né? E o Cruzeiro teve uma postura interessante em campo. É claro que na reta final poderia ter sido mais efetivo. A goleada poderia ter acontecido, né? Até a classificação, com, por exemplo, um 4-0, acho que já dava para dizer que estaria sacramentada. Matheus Henrique deve estar se lamentando muito, porque ele que acaba achando 2 ótimos passes para Kaique e Barreal, mas a finalização eles pecaram bastante. Acho que, no geral, o Cruzeiro teve boas notícias hoje, né? Dá para se falar de uma vitória com um ataque respondendo bem, né? O trio ofensivo do Cruzeiro respondeu bem, sobretudo o Caio Jorge. Caio Jorge atordoou a vida do Nestor Giménez, impressionante não só o gol que ele fez, mas o tanto que ele gerou de jogo para o Cruzeiro. E aí esse trio ofensivo muito bem pode ter uma sequência. Importante também de falar de um Cruzeiro que voltou a vencer sem sofrer gols, coisa que não acontecia desde o dia 27 de julho contra o Botafogo. E aí acho que sim, passa também pela limitação do adversário, mas pela entrada de Lucas Vidalba, que fez um jogo seguro e mostra que realmente merece uma sequência na equipe. Se vai ser ao lado de Zeivaldo, João Marcelo, aí a gente não sabe, até porque o Zeivaldo acabou fazendo mais um jogo inseguro, mas o Cruzeiro acabou não sofrendo gols. Os laterais se comportaram muito bem nesse novo esquema de jogo. A dupla de volantes com o Romero e Matheus Henrique funcionou bastante. Romero combativo, ocupando bem os espaços, nitidamente deixando a defesa mais sólida. E o Matheus Henrique, mesmo não sendo aquele meia pela direita, participando do jogo ofensivo do Cruzeiro, construindo bastante. Como falei, na reta final do segundo tempo, é ele quem dá 2 passes, poderia claramente ter saído com 2 assistências.
Então, o Cruzeiro está recheado de notícias positivas, pensando enquanto estrutura do time para uma sequência, pensando na própria Copa Sul-Americana, porque uma vantagem de 2-0 construída fora de casa, em uma fase de quartas da competição, é algo muito significativo. A gente sabe da força do Cruzeiro no Mineirão, como vai ser difícil para o Libertad, que já é muito limitado, conseguir reverter em casa. E claro, o Cruzeiro também precisa usar isso agora a seu favor no Campeonato Brasileiro. Esse estado anímico agora, claramente o Cruzeiro retomou isso, está mais confiante, já precisa no domingo se recuperar no Campeonato Brasileiro, independente do time que vá a campo. Não sei se o Seabra vai poupar ou não, a gente pode até discutir mais um pouquinho sobre isso. Mas o certo é que hoje a resposta foi dada muito por conta de um Cruzeiro que foi maduro, que foi responsável, que foi coerente dentro daquilo que deveria fazer no Paraguai. Fica essa questão ali de só realmente de uma falta de capricho numa vitória que é muito importante, poderia ter sido ainda mais expressiva. Com certeza, Valon, 2-0, como a gente pontuou por aqui, é uma vantagem muito significativa, mas deixa ainda o confronto em aberto. Muito improvável, muito difícil imaginar que o Libertad venha a conseguir a classificação no Mineirão. Teria que ter uma noite perfeita e, claro, contar também com uma noite muito infeliz do Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, mesmo a classificação vindo, que é o que todo mundo deseja na quinta-feira que vem, o Cruzeiro precisa ajustar esses pontos de finalização. Elogiei muito o trio ofensivo porque realmente achei que teve um bom comportamento. E os gols perdidos, vale a gente pontuar que foi por um lateral esquerdo e por um meia. Mas, claro, todo jogador do Cruzeiro, quando tiver uma oportunidade clara de gol, ainda mais se tratando de um jogo de Copa, onde geralmente não acontece isso que o Cruzeiro conseguiu hoje, um cenário para se criar tantas chances, para até mesmo sacramentar uma classificação no jogo de ida. O que aconteceu hoje foi uma exceção. Dificilmente, por exemplo, se o Cruzeiro avançar às semifinais da Copa Sul-Americana, vai ter o mesmo cenário. Então, que fique o aprendizado. O Cruzeiro precisa girar a faca em cima do adversário para não dar margem para ser surpreendido de alguma maneira, né? E assim, pensando, só para complementar, Amanda, pensando, por exemplo, em um cenário de jogo de Copa, a gente até falava no pré-jogo que o mais importante, sobretudo, era o resultado. Claro que, se aliado a um bom desempenho, que eu acho que o Cruzeiro teve por boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, melhor ainda. Mas vamos pegar aqui alguns exemplos. Ontem, muita gente viu o que aconteceu em Botafogo e São Paulo, Botafogo com um amplo domínio, criando inúmeras oportunidades de gol, tendo um ótimo desempenho, jogando melhor, por exemplo, que o Cruzeiro jogou hoje contra o Libertad. Terminou 0-0 a partida. Hoje, o Flamengo, diante do Peñarol, em sua casa, acabou perdendo por 1-0, mesmo tendo mais a bola, criando mais chance de gol, e contra um Peñarol supostamente muito mais limitado do que em relação ao Flamengo. Ninguém está negando aqui que o Cruzeiro precisa melhorar. Claro que precisa. Claro que o Cruzeiro enfrentou um adversário limitado hoje. Mas é bom se pensar que foi um enfrentamento em uma quarta de Copa Sul-Americana. Por mais que não pareça, por mais que o Libertad tenha os seus problemas, tenha tido um Defensores del Chaco vazio, mas, gente, o Libertad está entre as 8 melhores equipes da Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro conseguiu fazer o que tinha que fazer de principal, que era vencer, e ainda abriu uma vantagem para além do placar mínimo. Então, de alguma forma, isso tem que ser valorizado e que sirva de maior confiança para o Cruzeiro consertar o que precisa ser consertado e se tornar ainda mais forte nessa reta final de temporada em Sul-Americana e Brasileirão. E sempre tem algo para ser melhorado, né? Assim, as lições que vão ficando pelo caminho aí é exatamente no intuito do Cruzeiro conseguir repetir aquilo que deu certo e melhorar aquilo que não vem dando tão certo. Eu acho que quando você cita esses 2 gols perdidos, eu acho que algumas coisas a gente tem que levar em consideração, né? Eram 2 jogadores vindo do banco de reservas, o que daria para eles também um pouco mais de confiança, entendendo que é um lateral esquerdo, mas estava atuando como um avançado, assim também como o Barreal, que é um meia, mas estava jogando mais avançado também. Poderia sim surtir efeito essa mudança do Seabra, isso
daria para a gente também uma qualidade maior de jogadores vindo do banco de reservas, concentrados, dedicados, esperando também a sua oportunidade. E um outro fator também que chama atenção é porque foram as duas únicas oportunidades de finalização do Cruzeiro na segunda etapa. Isso também aumentaria o nosso índice de aproveitamento na partida. Não aconteceu, fica mais uma lição aprendida. Tomara que esses jogadores possam ser puxado as orelhas deles também. A gente sabe que por mais que o Cruzeiro já tinha feito ali o placar, estava a seu favor, mas poderia ter sido numa outra situação e não dá para a gente menosprezar o adversário e nem menosprezar as oportunidades, as chances criadas. Então, se tem duas chances, precisa concluir essas duas chances, revertê-las em gols. Não aconteceu, tomara que o Cruzeiro possa aproveitar melhor, aprender um pouco mais, já pensando sim na partida contra o Cuiabá. Com certeza. A gente segue aqui no pós-jogo na Samuca TV. Daqui a pouco o Samuel Venâncio trazendo os detalhes da entrevista coletiva, também a zona mista. Vou dar uma passada aqui pelo chat, algumas mensagens que eu fui salvando, muitas mensagens. Vamos lá, começando com os torcedores aqui. Essa aqui já foi eu falando da Bárbara Alves, que disse a respeito dos gols perdidos pelo Kaique e pelo Barreal. O Diogo de Paula falando que dava para ter resolvido já, hein? Também mais ou menos na mesma linha que da Bárbara. O Renan empolgado falando que a Assunção nos espera, comemorando também essa vitória. E o Farda Azul está aqui falando brincando, né? Falando que o Seabra é o melhor do mundo. Não precisa de ser aquele extremo, né? Que os jogadores até falaram na zona mista após a derrota para o São Paulo. Não é assim que é tratado, na verdade. Perdeu é o pior do mundo, venceu é o melhor do mundo. Mas se tem uma coisa que a gente pode apontar na noite de hoje, aí independente de quem goste do trabalho do Seabra ou não, ele foi ousado ao colocar o Cruzeiro com 3 atacantes, ainda que a gente viu ali, a gente comentou em off aqui, né? O Cruzeiro sem a bola, ele se defendia um 4-4-2, com o Veron fechando pelo lado direito e o Lautaro fechando pelo lado esquerdo com o Caio Jorge e o Matheus Pereira. E a atitude do Seabra, mas a atitude dos jogadores, todas as considerações sendo feitas, tá, pessoal? O adversário, porque não faz muito tempo, só lembrar que o Cruzeiro jogou uma primeira fase dessa mesma Copa Sul-Americana com equipes tão limitadas ou até mais limitadas do que o Libertad e não conseguiu vencer nenhum dos 3 jogos. Então, isso que o Seabra e os jogadores fizeram nesta noite acabou, de fato, premiando o Cruzeiro com a vitória, né, Amanda? Foi exatamente isso, surtiu efeito, Valor. Acho que se tinha um momento adequado para que o Seabra pudesse ser mais corajoso e testar um novo sistema, ele levaria em consideração, claro, o seu adversário. E aí que para mim veio um bom planejamento. Então, se tinha esse momento, o momento ideal seria exatamente contra o Libertad, porque é sim um time muito vulnerável. Nós vimos em campo, e isso a gente já trazia aqui como informação, mas nós vimos durante a partida as ineficiências e as vulnerabilidades também desse Libertad. E o Cruzeiro aproveitou bem essa situação. Eu acho que quando a gente cobra, muitas vezes isso foi cobrado, e quando a gente cobra coragem por parte do Seabra, a gente também tem que dar o tempo para que a execução aconteça, para que a gente possa voltar a reavaliá-lo. E acho que hoje a coragem prevaleceu, entendendo que o Libertad tem as suas limitações e o Cruzeiro seria uma equipe mais inteligente, mais predominante dentro do jogo. Isso aconteceu mais uma vez. Achei que o segundo tempo foi mais burocrático por parte do Cruzeiro, mas de uma forma inteligente. Não pode realmente desperdiçar as oportunidades que aconteceram. O Libertad para o segundo jogo, Valor, vai precisar se expor ainda mais, já que precisa buscar esse resultado a seu favor, e isso implica que o Cruzeiro possa vir a ser novamente uma equipe mais inteligente, com um bom planejamento, procurando executar exatamente aquilo que demonstra o Libertad de dificuldade. Então, acho que o Cruzeiro tem um certo tempo e pode utilizar também desse primeiro confronto para que a gente possa estudar ainda mais esse Libertad, já que o único recurso que eles vão ter exatamente para esse jogo de volta é expor sua equipe.
e isso o Cruzeiro sendo tecnicamente superior ao Libertad e tendo também um bom planejamento, um planejamento que seja mais eficiente até para esse segundo jogo, certamente o Cruzeiro conquistará essa tão sonhada vaga aí para as semifinais da Copa Sul-Americana. A marcação no Cruzeiro configurada em um 4-4-2 me chamou bastante atenção porque, por boa parte do trabalho do próprio Fernando Seabra, o Cruzeiro marcava em um 4-3-3. Em alguns momentos se mostrava vulnerável, porque faltavam homens para baixo da última linha, né? Hoje já foi diferente, então de alguma forma o Seabra está buscando recalcular a rota em questões que não estavam fluindo. Isso é importante. Hoje ele não insistiu em questões que não estavam dando certo, nas mínimas questões. Então, no 4-4-2, realmente o Cruzeiro se comportou muito bem, tendo o Matheus Pereira e o Caio Jorge na última linha, e aí, um pouco atrás, tendo o Gabriel Veron e Lautaro espetados por dentro, Romero e Matheus Henrique, muito bacana ver a entrega de Gabriel Veron e Lautaro Dias. Confesso que não imaginava que eles fossem fechar tão bem o corredor como fizeram, auxiliando, claro, o trabalho também de Romero e Matheus Henrique, que não ficaram tão sobrecarregados, e isso também acabou impactando em uma defesa mais sólida, né? Mas se a gente for pensar até mesmo em quando o Cruzeiro tinha a bola, aí claro, em algum momento acabava tendo uma variação em um momento mais agudo para um 4-3-3, mas hoje a gente viu também os laterais participando bastante do jogo, né? O William sempre participou muito, mas os últimos jogos iam um pouco apagado. Acho que essa nova configuração deu possibilidade para o William aparecer mais no jogo, deu assistência, quase fez um gol no primeiro tempo. O Marlon, que não vinha nada bem, achei que fez um jogo interessante hoje, inclusive aparecendo no apoio ofensivo também, quase fez um gol no primeiro tempo, na segunda etapa apareceu bem. Então, foi uma formação que deu liga. Claro que a gente quer ver em um nível de exigência maior, com o sarrafo um pouco mais elevado, mas são mostras de que o Fernando Seabra fez hoje deu certo e que existe um caminho. Existe o caminho para o Cruzeiro ter um melhor nível de atuação. E talvez seja a sequência dessa equipe que hoje entrou em campo. É isso. Agora voltando lá para o Defensores del Chaco, ele que hoje esteve também em loco acompanhando o nosso comentarista da casa. Pessoal por aqui, a torcida no chat falando de uma forma geral que o Cruzeiro também poderia até ter estendido essa coisa, mas eu queria, estendido a vitória, evidentemente, mas eu queria realmente a versão dos fatos aí, o da casa, de quem esteve de perto acompanhando essa vitória, que eu, pelo menos, comemoro bastante, viu, da casa, para cima do Libertad. Eu também, Valu, saio daqui muito satisfeito, porque, lembrando, antes da transmissão, meu placar KTO era 2-0, acertei na mosca. Quem colou isso se deu bem, né? Cravado, hein, da casa. Então era um jogo que é... Opa, tá me ouvindo, Valu? Sim, eu disse que foi... Ok? Você acertou em cheio, cravou o placar aqui. Tá. Foi mal, entendi travado aqui, o sinal tá falhando um pouquinho aqui. Acertei em cheio ali, mas era um jogo que era uma caixinha de surpresa, todo mundo sabe da dificuldade de um mata-mata, um torneio sul-americano. Então antes, o Libertad era visto como um grande perigo. Então não concordo com essas frases assim, falando que o Cruzeiro não ganhou de ninguém. Pelo contrário, Libertad vem de uma crescente ali na temporada, é um time sim perigoso, veio da Libertadores, não está nessa fase por acaso, não caiu de paraquedas. O Cruzeiro, além do placar, teve um desempenho muito bom, teve um jogo seguro. Esse jogo nós tiramos vários proveitos. Primeiro, né, a parte ofensiva do Cruzeiro, que era um problema crônico nos últimos jogos. Seabra deu muitas entrevistas coletivas falando da baixa produtividade do ataque. Hoje funcionou bem, né? O William novamente, em uma ótima fase, acertou um passe, quebrando a linha pro Caio Jorge. Caio Jorge, né, bateu com confiança, um golaço, aquilo ali abriu a moral, porque o Libertad jogava no sistema defensivo com a linha muito baixa, deixava o Cruzeiro ficar tocando a bola entre os zagueiros. Aí foi a maior dificuldade que eu achei no primeiro tempo, essa dificuldade na transição, né, e o Cruzeiro conseguiu fazer o segundo, outra jogada muito boa, onde que eu acho o lado esquerdo do Cruzeiro até então estava desequilibrado. Lautaro Dias estava jogando sozinho com
muito espaço, só que essa fragilidade acabou que deu certo, porque ele pegou essa bola ali na velocidade, mostrou tranquilidade, colocou na frente, mais um gol importante, uma batida com categoria, com consciência, olhou pro goleiro, então é para pegar confiança para esse ataque que eu falei que estava sendo muito improdutivo, né? Depois, no segundo tempo, o Cruzeiro faz uma partida também segura, teve a oportunidade de fazer 2 gols na cara, eu nem sei escolher qual que foi o gol mais perdido, se foi o Kaique de primeira, debaixo do gol, ou o Barreal que teve tempo de acertar o corpo para finalizar, ou seja, o 2-0 foi bom, mas o placar poderia ter sido ótimo, mas se Deus quiser não vai fazer falta, o Cruzeiro foi muito maduro e hoje também é de reconhecer a boa escalação e as mudanças também do Seabra. Eu não gosto, tá, Valu, de ficar glorificando, exaltando os jogadores e também nem pegando no pé, eu sou simplesmente justo. Hoje o cara pode ser vaiado, amanhã ele pode ser aplaudido e vice-versa. Hoje o Seabra, para mim, fez uma escalação muito boa, não inventou moda, por ser um jogo perigoso, traiçoeiro, fora de casa, ele foi para cima com personalidade, colocando 3 atacantes, funcionou bem, depois nas substituições também, ele foi coerente, surtiu efeito. O ponto negativo, que também tem um lado bom de se olhar na história, é o seguinte: Matheus Pereira, para mim, fez uma partida muito abaixo do que ele rende, porque mesmo quando o torcedor às vezes cobra o Matheus Pereira que ele não está decidindo o jogo, eu sempre acho que ele tem uma personalidade muito grande. Hora nenhuma ele esconde, ele participa muito. Hoje eu achei até nisso, essa participação dele foi abaixo. Só que não fez falta, né? Além dos atacantes terem feito os gols, nós criamos grandes oportunidades, isso é importante. Não pode só depender de um jogador. Então, para mim, o jogo, além do placar, teve um desempenho legal, tem muitos fatos positivos, como eu disse, né, e muita gente não colocou fé, tomara que hoje tenha sido divisor de águas para o Cruzeiro pegar a confiança, tanto a comissão técnica quanto os jogadores ali, e voltar a ser o Cruzeiro antes do mês de agosto, na própria gestão do Seabra. Tá aí, o da casa, em que pese, o Seabra pode ter encontrado uma maneira dentro do Campeonato Brasileiro também, ô Caio, esse Cruzeiro com jogadores atacantes, né? Porque ele colocou atacantes, na verdade, para fazerem o meio campo pelo lado, né? O Veron fechando pelo lado direito e o Lautaro fechando pelo lado esquerdo, com o Caio Jorge ficando ali na dele, o Matheus Pereira. Vamos dizer assim, ele colocou o Caio Jorge e o Matheus Pereira numa posição em que eles tinham os espaços a serem cobertos, mas a turma, né, o restante, os outros 8, digamos, é que faziam um trabalho sujo mesmo, né? A última linha defensiva e a linha no meio campo formada por Veron, o Romero, Matheus Henrique e também o Lautaro. Você acha que ele pode ter encontrado e isso ser também, claro, cada jogo pede a sua formatação tática, mas o Cruzeiro jogou, né, Caio? A gente, e quando a gente pega, muita gente até falando no chat que o Libertad é muito pior do que o Atlético Goianiense, enfim, eu acho que o Cruzeiro teve jogos também que, mesmo contra o Atlético Goianiense, vamos lembrar, né, o Cruzeiro deixou o adversário criar a revelia no Mineirão. Então, o Seabra pode estar encontrando de volta um caminho para tornar esse Cruzeiro competitivo em jogos também, para tirar o exemplo do Libertad, que vai ser mais exigido no Campeonato Brasileiro? Com certeza, Valu. É claro que ainda está muito no início dessa nova formação, dessa nova configuração de time para se afirmar algo, mas aparentemente há uma luz no fim do túnel, porque o que a gente viu nos últimos jogos foi um Cruzeiro que em um 4-2-3-1 realmente não estava se encaixando. Era uma equipe que, de um modo geral, mostrava inconsistência, desequilíbrio, com uma defesa muito afundada em alguns momentos, marcando distante e nisso proporcionando ao adversário boas chances de gol. Mais à frente, uma dupla de volantes que não se encaixava, não conseguia acelerar as transições, e um setor ofensivo que era incapaz até mesmo de criar boas chances, de finalizar bem. Contra o São Paulo, contra o time reserva do São Paulo no último domingo, a gente viu bem isso, como o Cruzeiro finalizou pouco a gol. O Cruzeiro no primeiro tempo só teve uma finalização,
Hoje já foi um nível de produção bem diferente contra o Libertad no Paraguai. Então, claramente, há um cenário para o Fernando Seabra dar uma sequência nesse time, e até vale lembrar que Gabriel Veron e Lautaro Dias, por exemplo, voltaram de lesões no último jogo, contra o São Paulo. Esses jogadores ainda não estão 100%. Então, fisicamente, eles podem entregar ainda mais. Pensando em um Cruzeiro que vai precisar, claro, nessa nova formação, desses dois jogadores fechando bem os corredores, e quando estiverem com a bola no pé, tendo volume, tendo um poder de arranque, que a gente sabe que eles têm. Então, pintou um cenário aí interessante para o Fernando Seabra estar dando sequência nesse time. Acho que contra o Cuiabá, talvez a gente veja um time um pouco diferente, se ele quiser resguardar alguns jogadores, mas pode perfeitamente seguir nesse esquema tático, até para fazer com que todos os jogadores do elenco do Cruzeiro venham assimilar bem essa ideia de jogo e cada vez mais fazer com que ela fique sólida. E fica a minha expectativa, e imagino também boa parte da torcida do Cruzeiro, Caio, para a gente ver essa formação em campo com o Matheus Pereira inspirado no jogo, né? Porque, assim, por mais que nos chamou a atenção hoje o jogo que fez o Matheus Pereira, a gente também tem a ideia que quando ele estiver bem inspirado, ou pelo menos no jogo, porque hoje eu achei ele realmente muito abaixo, a gente tende a ter ainda mais recurso ofensivo, ainda mais criatividade, finalizações, volume de jogo ofensivo, coisa que a gente vinha cobrando há bastante tempo. E, claro, fazendo um outro tipo de análise, né? Já que hoje o Matheus Pereira, por não estar bem na partida, né? Uma noite tão feliz, isso fez com que a gente pudesse notar e chamar a nossa atenção, né? O que não é tão comum por parte do Matheus Pereira, mas já vem aí acumulando jogos que ele anda meio sumido. Então, partindo de tudo que foi construído, mesmo na ausência hoje do Matheus Pereira, nesse sentido, fica para mim, pelo menos, uma boa expectativa para que a gente possa ver uma noite inspirada. Quem sabe, dessa forma, a gente tendo sequência com essa formação e também bons jogos, a gente tende a voltar aqui novamente, fazer um outro tipo de análise, com outro tipo de critério, e também avaliando o adversário, né? Já que o Libertad hoje demonstrou suas dificuldades, e aí não quer dizer que o Cruzeiro não fez nada, muito pelo contrário, algo que foi bem aproveitado pelo Cruzeiro, e a tendência é exatamente essa, já que no domingo nós vamos encontrar pela frente também um adversário fragilizado, entendendo que talvez possa o Cuiabá ser até melhor que o Libertad, desenvolver um plano de jogo que seja até melhor que o Libertad, mas é certo que hoje o Cuiabá ocupa uma posição indelicada dentro da competição, e também uma competição à parte. Hoje eles brigam por objetivos completamente distintos do Cruzeiro.